Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de estruturas e peristáticas. Eu vi que bastante gente mandou bom dia aqui. Só respondendo aqui rapidamente, se a gente começar, né? O Elias tinha perguntado, né, sobre a lista de exercício. Elias, eu posso depois deixar aqui com vocês um link de um material de exercícios, mas aproveitem também para fazer o exercício do livro de vocês, tá? Do livro didático de vocês. Lá tem bastante, tá? Principalmente na aula de hoje, vai ter bastante. Depois tem exercício lá para resolver, tá? Mas eu posso deixar assim, na próxima aula eu deixo um link para vocês de material. É que a atividade discursiva, gente, que tá lá no portal de vocês, ela é institucional, não fui eu exatamente que postei, né? Ela tá vinculada ao conteúdo todo da disciplina, então foi exatamente eu que postei lá para vocês fazerem, tá? Mas vamos lá, que a aula de hoje é uma aula que tem bastante coisinha pra gente aprender, né? Hoje a gente começa a falar de teoremas e princípios. A gente começa a entender como que vai se dar a análise e como que vai se dar realmente o cálculo de estruturas hiperestáticas. Vocês vão ver hoje que, né, por que que a gente fala hiperestática, né, estudem e tal, porque ela é um pouquinho mais chata, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas nada que vocês não consigam, né, realizar. Até então, né, a gente falou bastante sobre a introdução das estruturas hiperestáticas, como que a gente define a hiperelasticidade, né, as vantagens e desvantagens disso, tá? E agora a gente tem que aprofundar mais nesse tipo de estrutura e entender como que a gente vai medir esses esforços, né? Então a primeira coisa que a gente tem que falar agora é do princípio do trabalho virtual, né? Que ele começa falando de método das forças e dos deslocamentos, né? Que nada mais é do que o princípio do trabalho virtual, tá? O princípio do trabalho virtual, gente, ele é um método que, teoricamente, talvez vai ficar difícil de entender. Eu vou explicar, vou mostrar para vocês a teoria que está por trás dele, mas para entender mesmo é fazendo, tá? Porque você vai ver a teoria, ele vai falar que um trabalho interno tem que escalar com um trabalho externo, talvez pareça um pouco confuso. Nossa, o que que ele está falando, né? Mas é normal, na hora de fazer, você entende o que que é o pressuposto. Tá, então ele começa falando o seguinte: quando um material ele fica submetido a uma força qualquer, então imagina que uma viga, um pilar, um porte, qualquer que vocês tenham, está submetido a uma força, né? Ele apresenta um deslocamento. Isso é natural. Então, qualquer material, a gente até agora não calculou isso, mas qualquer coisa que eu submeto a uma força, ela vai se movimentar. E esse deslocamento, né, que vocês sabem que fisicamente, força versus multiplicado por um deslocamento nada mais dá do que um trabalho. Então, quando a estrutura se desloca, a gente fala que ela trabalha, né? É um trabalho que gera a estrutura, isso é física. Né? Então, assim, ao aplicar várias forças a um determinado corpo, ele vai se deformar, ele vai se mudar conforme a aplicação dessas forças está acontecendo. E vai se deslocar principalmente nos pontos onde eu estou aplicando aí essas forças. Né? Então, essas forças externas todas vão fazer que a estrutura se mova para lá, se mova para cá, e vão realizar um trabalho externo, né? O trabalho da força, a força externa vezes o deslocamento que está acontecendo ali, que pelo princípio de conservação da energia é convertido em energia de deformação, que fica armazenada. Quando eu tiro essa força, o que acontece? A estrutura tende, se ela não passar do limite de elasticidade, o que ela acontece? É igual uma mola, né? Eu coloco uma força, ela trabalha, ela se desloca, então eu realizo um trabalho. Né? Só que esse trabalho gera uma energia de deslocamento, né? Uma energia, perdão, gera uma energia. Né? E aí, o que que acontece, né? Quando eu tiro essa força, né? Essa energia que está armazenada, a mola volta. A estrutura é igual. Se eu não romper a estrutura, se ela não quebrar, quando eu tiro a força, ela tende a se voltar. Então, quer dizer que ela tem um trabalho externo e um trabalho interno. Porque ela tá armazenando aquela força daquele trabalho, e quando eu tiro a força, ela volta de novo para onde ela estava antes da força ser aplicada. Então, a gente sempre fala aqui, né? Que eu tenho. Deixa eu ligar a caneta. Eu tenho o trabalho externo e o trabalho interno, né? Quando eu tiro, ela volta. É uma capacidade que qualquer material tem, desde que eu não rompa, não exceda o limite de elasticidade dele. Então, o princípio de conservação de energia fala o quê? Que o trabalho externo tem que ser igual ao trabalho interno, para a estrutura voltar. Quando isso daqui dá diferente, quer dizer que a minha estrutura perdeu o limite de elasticidade, ela se rompeu. Tá, e aí eu começo com essa lógica para eu falar do princípio do trabalho virtual, né? Então vamos imaginar aqui um círculo aqui, uma elipse, que é uma estrutura, ou um corpo qualquer. Então eu aplico uma força P1, uma força P2, uma força P3. O que que acontece, né? Ó, tá vendo essa linha pontilhada? A estrutura se deformou.
né? Ela faz esse movimento aqui. E ela gera um deslocamentozinho, que a gente chama aqui de D, né? Ela se entortou, ela se deformou, né? Apresentando deslocamentos externos, que a gente chamou aqui de delta N, né? São vários deslocamentos. Tá? Principalmente nos pontos de aplicação das forças. E tem um deslocamento interno também. Né? Que imagina que fosse sólido, fosse fechado, né? Por dentro. Tá? Então, o produto de uma força externa pelo deslocamento externo que ocorre na direção dessa força, no ponto que ela foi aplicado, resulta em um trabalho externo. A gente já sabe. Já o produto do esforço interno em um determinado ponto interior pelo deslocamento interno, ocorre nesse ponto, resulta em um trabalho interno. Então ele fala aqui, a somatória da aplicação das forças internas vezes externas vezes deslocamento externos tem que ser igual à somatória desse deslocamento interno vezes das forças internas vezes deslocamento interno. Ok, tudo está se equilibrando como a gente tinha visto, né, até agora há pouco, tá? Ah, que bom, agora que eu vi, gente, perdão do áudio. Dia, gente. Deixa eu ver se a gente mandou bom dia. Tá bom. Então vamos lá, né? E aí eu posso começar a pensar que isso pode ser empregado para determinar um único deslocamento em uma determinada direção, que ocorre em um ponto de uma estrutura, né? Seja ela uma treliça, uma viga ou um pórtico. E aí a gente utiliza essa equação. Então, o deslocamento, né, que a gente chama de delta aqui, uma vezes delta é a mesma coisa do que a somatória dessas forças vezes esse deslocamento. Então, suponha que a gente deseja determinar o deslocamento de uma determinada direção de um ponto de uma estrutura qualquer. Né? Então, para resolver esse problema, usando o método trabalho virtual, a gente aplicaria, né, nesse ponto de estudo, uma força unitária da mesma direção do deslocamento desejado. Né? E essa força unitária virtual irá provocar esforços internos virtuais. O que é esforços virtuais? É esforços imaginários, gente. Então aqui a gente começa a entrar numa coisa que vai abstraindo. Né? Eu sei que fisicamente, se eu aplico uma força, ela tem um deslocamento. Digamos que a minha estrutura já tem um deslocamento lá, porque tem um carregamento aplicado nela, só que eu não consigo determinar isso. O que eu faço? Eu aproveito que essa teoria física que existe e falo assim: vou aplicar uma força aqui que ela não existe lá na obra, ela não existe na estrutura. Eu vou aplicar só para eu poder usar o teorema do trabalho virtual e aí determinar. Só que, professor, se eu aplicar essa força a mais, eu vou estar determinando errado, certo? Porque eu vou estar aplicando uma força fictícia, ela não existe. Então, se a minha viga está suportando um carregamento de 15 e eu invento de aplicar uma força lá de 20, eu vou depois calcular ela toda errada. Realmente. Mas o que a gente faz? A gente é esperto, a gente é engenheiro, a gente aplica uma força de 1. Quando eu faço o momento de 1 vezes alguma coisa, ou de 1 vezes algo, lá no princípio do trabalho virtual, eu corto, vocês vão ver lá no cálculo, a gente corta a incógnita, então ele não entra no cálculo, ele se anula, né? E aí eu consigo determinar todos os outros esforços tendo uma força que na verdade nem existe lá na verdade. A gente vai entender já já como é que isso funciona, tá? Então é o meio que burlo. Lembra que eu falei para vocês, em hiperestática a gente não consegue resolver nos métodos normais. Então a gente tem que criar situações que eu consiga meio que burlar as regras e fazer a física trabalhar a meu favor, tá? Então o deslocamento delta real, que eu falei para vocês que tem na equação anterior, ele vai ser uma incógnita e foi provocado pelas forças reais que realmente existem na estrutura, né? Que geram deslocamentos internos reais, reais de verdade, ou deformações de diversos pontos da estrutura. Né? E essas deformações são funções dos esforços solicitantes reais que atuam na estrutura. Né? Assim, sabe-se que cada um dos esforços solicitantes provoca a seguinte deformação. Isso aqui vem lá de resistência dos materiais. Eu não coloquei dedução de todo mundo aqui, porque ia perder a aula inteira para fazer isso. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, que uma deformação axial nada mais é do que a força axial, né, em relação a um momento elementar x dividido pelo módulo da velocidade vezes a área. Deformação de cisalhamento, que é cortante, vai ser x vezes uma força Q, né, vezes aqui uma velocidade cortante vezes a área. Peso em função do momento, vai ser momento dx módulo de velocidade vezes o momento de inércia. Né? E o torção, que é o torsor, vai ser a força de torque vezes dx, módulo de velocidade vezes o momento o momento de inércia aqui, né, de torção.
Tá? E aí, cada uma dessas equações aqui, gente, eu vou conseguir usar para fazer uma coisa diferente. Tá? O que que acontece? A gente vai fazer de todo mundo? Dificilmente faz, tá? Em estruturas normais, vigas, pilares, geralmente você usa só momento. Por quê, professor? E o resto esquece? É que pode fazer, mas vai dar tão pequenininho, vai dar 0,0000000 alguma coisa metros. Então ele é tão pouco deslocamento que ele acaba sendo desprezado, tá? O único lugar que eu sei que a gente usa uma força diferente vai ser quando eu estiver fazendo treliça. Treliça a gente usa normal. Eu não uso momento, porque a treliça ela trabalha com compressão, né? Para vigas e pórticos e pilares, a gente vai usar sempre de momento. Se eu estiver fazendo uma estrutura espacial, uma estrutura 3D, uma estrutura, né, uma grelha, algo assim, a gente usa o torsor, tá? E aí, o que a gente faz, né? Esses trabalhos internos dados para essas equações, a gente lembra que os trabalhos internos, eu aplico uma variação lá de 1 vezes um delta, eu tenho aqui o interno de normal, o interno de cortante, o interno de fletor e o interno de torsor. Então, delta vai variar, né, com a variação que a normal gerou, com o cortante gerou, com o fletor gerou e com o torsor gerou. Então, o que que eu faço, né? Eu tenho que integrar essas equações aqui, ó, essas equações aqui são essas aqui, tá? Eu integro elas de 0 até o comprimento da viga, né? E aqui estão as equações, ó. E o que é esse N', Q', momento linha, T'? Isso aqui, gente, linha é aquela força fictícia que foi para vocês que a gente aplica. Eu invento uma força que não tem, só para eu conseguir determinar isso daqui, tá? Então, né, com essas deformações com correspondentes ao elemento infinitesimal dx, deve-se fazer a multiplicação dessas deformações pelos esforços que atuam no elemento e integrar ao longo de todo o comprimento da estrutura para que seja possível determinar a somatória do trabalho virtual interno. Tá? Então, parece ser um absurdo, mas vocês vão ver que é tranquilo, né? Nas treliças, ó, tá vendo? Pode considerar somente a parcela ao esforço normal, porque é a que mais vai ter peso, né? Nas vigas e pórticos, pode considerar somente a parcela referente ao momento fletor, tá? A parcela da cortante só é utilizada em casos de vãos muito curtos, né, ou cargas elevadas, e a parcela de torção só é utilizada em estruturas espaciais, como grelhas e portas. Então, isso aqui é difícil de usar, tá? Então, a gente vai usar sempre o momento, porque sempre quando eu vou fazer estrutura, depois lá em concreto vocês vão entender, né? Quando você vai fazer concreto, o que mais te importa? Momento, é o que sempre é o maior, né? Na estrutura. E aí, quando eu estou falando de treliça, a gente sempre vem aqui na normal, tá? É que eu falei já, né? Alguns são muito pequenos em relação a outros. Então, para a gente não ficar aqui abstraindo, falando disso, né, de uma forma que fica difícil de compreender, vamos fazer. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só me ajeitar aqui para eu conseguir. Então, vamos lá. Então, eu tenho um exercício, né, que é um exercício lá do material de vocês, que ele fala assim, ó. Ele dá uma viga, que ela está engastada. Ela tem um carregamento distribuído aqui em cima dela, né, de 15 kN metro, né? Essa viga, ela mede 8 metros. Tá, e ele fala assim, ó, sabendo que essa viga, ela possui um modo de elasticidade E, né, de 2 vezes 10 elevado à oitava kN por metro quadrado, o momento de inércia da seção dessa viga deu 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros a quarto. Tá? Então, ele tem um deslocamento vertical que ocorre na extremidade livre. Ela está em balanço, né? Então aqui ela tem um deslocamento. Então, é como se ela fizesse isso aqui, né? Ela desse uma caída. E aqui, ó, eu tenho um deslocamento que eu chamo de delta. Ela anda, ela mexe. Né? E eu quero encontrar esse deslocamento. Só que para isso eu preciso fazer, né? Eu preciso resolver isso aplicando, né, o método trabalho virtual. Tá? Como que é o método dos trabalhos virtuais, né, nessa situação aqui, né? A equação fala, né, que delta, que é esse deslocamento, ele é a integral de 0 até o comprimento da viga, né? De um momento linha, que é um momento de uma força que eu vou aplicar, eu vou inventar.
porque ela não existe, vezes um momento normal. Isso aqui é dividido por E vezes I em relação a X. Tá, professor, e o que eu faço? Né? Primeira coisa, a gente tem a viga aqui que existe na vida real. Né? Eu vou fazer aqui do lado, essa equação eu devia ter feito ela aqui. Ó. Deixa eu fazer ela aqui rapidinho, que eu preciso fazer ali do lado uma outra coisa. De 0 até L, M, EI, DX, tá? Essa aqui é a viga que existe. Né? Só que, para eu conseguir fazer esse método, eu tenho que aplicar uma força P1 aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que fingir que eu apliquei uma força no ponto, que eu quero saber o deslocamento. Essa força P, eu vou chamar, ela tem um valor de 1 kN, então ela é um valor unitário, para ela não inventar um valor que vai atrapalhar o meu cálculo. E aí eu vou fingir que essa força realmente existe. Então, primeira coisa, gente, a gente vai determinar em que ponto. Professor, a gente determina nesse ponto? Não. A gente determina num comprimento X qualquer da viga. Tanto é que no livro você sempre fala assim, né? Ó, uma medida X, não sei que medida é. A gente não pode fixar num ponto X e falar assim, eu quero fazer um momento aqui e começar a contar a distância, porque senão eu não vou ter incógnita para vir para minha integral. Então, eu finjo que eu estou determinando em qualquer ponto da estrutura. Mas como que eu vou fazer isso, professor? Não é difícil, né? Vamos lá. Se a gente tiver que fazer o momento, né? O momento gerado primeiro pelo momento que existe lá na viga, né? Ele chama M. É esse momento aqui, ó, que a gente vai fazer primeiro. M. Como que eu acho ele? Esse M, tá? Então, o momento que existe na viga. Em um ponto X, qualquer. Né? Como que eu vou determinar esse momento? Bom, a gente sabe que o momento, né, se eu colocar qualquer ponto aqui, ó, digamos que eu coloco, sei lá, aqui, né? Ele mede X para cá. Então, o que a gente vai fazer, né? Esse momento vai ser o carregamento, que no caso aqui é 15, vezes quem? Né? Se eu travar aqui, não sei qual é a distância, eu vou ter 15 vezes x. Professor, mas o carregamento está distribuído, né? Eu não posso ter esse 15 vezes x. Vai ficar errado, porque a gente não usa o carregamento, a gente usa aqui, ó, uma força pontual aqui aplicada, né? Como se eu tivesse feito. Então, eu vou ter 15 vezes x, né? Vezes quem? Essa distância que é o meio do caminho. X sobre 2. Certo? Se eu travar em qualquer ponto aqui, eu teria QX, né? Só que Q é o carregamento de 15, X vezes X sobre 2, porque eu tenho que calcular qual que é a resultante aqui que está acontecendo. Então, se eu fazer essa continha aqui, vai ficar 15 x ao quadrado sobre 2. 15 sobre 2 vai me dar 7,5. 7,5 x ao quadrado. Só que a gente já esqueceu de uma coisa aqui, ó, tá? Não pode esquecer. Né? Eu travei em um ponto qualquer, pensando daqui para cá, né? Ó, marquei que eu estou olhando daqui para cá. Sempre que a gente olha em relação à força que eu apliquei para cá, esquece esse negócio de olhar no engaste agora. É outra configuração. Se eu estou olhando daqui para cá e eu estou considerando que o lado de baixo da viga vai estar fazendo o quê? Vai estar girando assim, né? Então, o lado de baixo da viga vai estar comprimindo e a parte de cima tracionando. Então, esse momento, ele era negativo, tá? Então, isso aqui é negativo. Para mim, vai ficar ali menos 7,5x ao quadrado. Não pode esquecer dessas questões de sinal, tá bom? Peraí, pessoal. Ah, tá. Tô só confirmando se tá todo mundo vendo certinho. Então tá, beleza. Né? Então, determinei o momento, a equação de momento para essa situação. E para essa, professor? Essa daqui é mais fácil ainda, né? Isso aqui é o meu M', ó, que é a minha força que não existe de verdade. Né? O meu M' vai ser aqui. Se eu olhar aqui, eu vou ter uma força X, né? Eu tenho uma distância X e uma força P que vale 1, tá? Então, eu vou ter P, vai fazer igual esse daqui, né? Se eu olhar daqui para cá, o lado de cima vai estar comprimindo, o lado de baixo, o lado de cima vai estar tracionando o lado de baixo, comprimindo, então é um momento negativo também, né? Vai ser P vezes 1. Então, vai ser P vezes X, na verdade, não é vezes 1, é 1 vezes X. Porque P vale 1, aqui eu não vou colocar P aqui, vou colocar um número já, 1 vezes x. Então, isso aqui vai dar para mim menos x. Tá, então eu consegui determinar os dois momentos. Eu vou anotar eles num cantinho, porque eu vou ter que fazer a integral aqui. Então, eu vou salvar aqui, ó, num cantinho. O momento normal deu menos 7,5x². E o momento fictício deu menos x.
Então, determinei os dois. Agora, com base nisso, eu vou apagar que eu tenho que fazer a integral aqui. Eu não quero apagar isso para depois eu usar como explicação. A gente consegue entrar aqui, ó, né? Substituindo. A integral fala que é a integral de 0 até L de um momento fictício que multiplica um momento que realmente existe dividido por EI, né? Vezes dx, que é em relação a x. Então, tá bom. Agora eu começo a usar valores reais, né? O meu delta vai ser a integral de 0. Qual que é o comprimento da viga? Tem 8 metros. Qual que é esse momento aqui, ó? A gente acabou de fazer. Vai ser P vezes X. Então, 1 vezes X negativo, menos X, que eu anotei ali, ó. Tá vendo? Vezes. Qual que é o momento normal? A gente viu que numa seção qualquer eu tenho X vezes, né? X vezes o carregamento aqui da força concentrada, né? Dividido por 2. Então, vai ficar menos, calculando vezes 15 tudo, fica menos 7,5x ao quadrado. Então, vezes menos 7,5x quadrado dx, isso aqui dividido por EI. Né? E vezes o módulo da cidade, o exercício deu que o E é 2 e o I é 5 vezes a quarta. E, para eu não me complicar aqui, ó, o que eu posso fazer, né? Isso aqui é uma constante, isso aqui são números, eu posso tirar de dentro da integral, eu posso jogar ele para cá, ó. Então, eu já vou deixar aqui, ó, 1 sobre EI, né? Delta é igual a 1 sobre EI para fora. Né? E eu já vou resolver isso aqui também, para já me aliviar desse peso. Então, vai ficar 1 dividido por E vezes I, né? E é 2 vezes 10 elevado à oitava, vezes 5 vezes Z a menos quarta. Isso aqui, gente, me dá, né? Me dá 10 elevado a... Deixa eu fazer aqui na calculadora, vai me dar 10 elevado a sexta, quinta. Vou colocar um número aqui mesmo, que acho que é melhor. Opa, apertei sem querer. 2 vezes... peraí. 2 vezes Z elevado à oitava, vezes 5 exponencial menos 4. Tá, dá 100 mil. Apertei um número errado aqui na hora de fazer. Né? Vezes a integral de 0 até 8. Aqui eu consigo fazer, né? Menos x vezes menos 7,5x já vai dar mais. Mais 7,5, x vezes x ao quadrado, x ao cubo dx. Então, eu cheguei nessa integral aqui, né? E aí, como tá ficando complicado, eu acho que eu vou ter que acabar dando uma limpada aqui e voltar aqui em cima. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que essa integral, né, delta vai ser 1 sobre 100 mil, vezes a integral de 0 até 8, de 7,5x ao cubo, dx. Tá, agora eu tenho espaço para descer aqui e resolver. Deixa eu ver se a gente tem... Tá? Então tá jóia. Isso aqui vocês sabem fazer, né? Integral de 7,5x ao cubo. O que a gente faz? Né? Soma 1 aqui em cima e desce dividindo. Então isso aqui vai ficar 7,5x à quarta dividido por 4. Lembra lá de cálculo? Então todo mundo acho que tranquilo, né? Resolver. Então vai ficar a integral, a variação vai ser 1 sobre 100 mil, vezes, aqui eu já vou resolver a integral. 7,5x ao cubo, soma 1, né, e desce esse valor aqui dividindo. Então vai ficar 7,5 vezes x à quarta sobre 4, variando de 0 até 8. Agora a gente substitui. 1 sobre 100 mil vezes 7,5 vezes x à quarta. Quem que é x? Né? No meu caso, eu não estou variando de 0 até 8, então eu vou substituir por 8, que é o comprimento da viga, já que eu quero saber o deslocamento aqui. Então, vai ser 7,5 vezes 8 elevado à quarta sobre 4. Agora eu resolvo essa
equação, né? Então, 8 elevado à quarta dá 4.096, vezes 7,5, 30.720, dividido por 4, dividido por 100 mil. Me deu 0,0768 metros. Nossa, professor, é muito pouquinho? É pouquinho mesmo. Se eu fazer isso aqui vezes 100, vai me dar 7,68 centímetros, ou 76,8 milímetros, tá? Então, assim que a gente consegue determinar o deslocamento de uma viga, né? Tenho uma viga, pego uma força que não existe, crio uma segunda viga só com essa força, desenvolvo um momento em relação a um ponto qualquer da estrutura, com uma distância que eu chamo de x. Então, todo o meu momento vai ser calculado em relação a x. Eu não vou colocar vezes 8, vezes a metade da viga 4. Sempre vezes um número que eu não sei, x, porque eu quero saber na viga inteira. Então, eu vou fazer 15 vezes x ao quadrado, vou fazer tudo bonitinho, igual a gente sabe fazer em isostático, só que vezes x. Gera uma equação do momento dessa situação. Gera uma equação do momento da situação 2 da viga. Depois eu vou lá e entro no meu teorema, né? Integro de 0 até L, né? Para a equação que eu gerei para a força, para a viga com a força que não existe, vezes o que existe dividido por E, vezes o módulo de elasticidade dx. É só fazer isso. Parece que é difícil, né? Porque a primeira vez que você vê, você assusta, fala, meu Deus, né? Como que eu vou fazer isso? Mas não é. Depois de você fazer 1, fazer 2, fazer 3, eles acostumam. E tem mais, né? Por enquanto, a gente não viu ainda. Que vocês precisam saber, mas eu vou falar porque senão é maldade. Depois, quando a gente aprofunda mais, tem as tabelas, né, das equações. Eu não preciso toda vez pensar nessa equação de x aqui, tá? Se eu saber o formato que o diagrama teria, eu tenho uma tabela que me dá a equação. Então eu só vou lá e integro, eu não preciso fazer nada. E tem a tabela que já tem até a integral da equação pronta. Então eu só pego a equação e substituo o valor dentro, tá? Mas é que isso é para uma outra aplicação. Por enquanto tem que saber fazer. Para esse tipo de situação tem que fazer, tá? Mas só avisando que no futuro, para outras aplicações que a gente vai fazendo, né, vai ter uma tabela, né? Porque senão depois vão falar assim, professor, por que o senhor não falou antes, né? Não é por maldade, não. É que agora tem que fazer. Mas depois a gente usa a tabela. Bom? Então, pessoal, o teorema de princípio dos trabalhos virtuais parte daí, né? No material de vocês tem exercício para fazer, tá? Então, recomendo que façam. Deixei aqui, né, ó, tudo que eu fiz, né, escrito aqui, mas, né, aqui estava muito direto, né? Então, talvez ficaria com dúvida, né? Eu não gosto de pegar aqui e fazer, isso aqui chega aqui, daqui, pronto, chegou. A gente explicava isso aqui em 5 minutos, mas, né, tem que mostrar o passo a passo, tá? E aí, gente, né, só para vocês conhecerem, né, a gente não vai fazer isso agora, mas esse método serve só para isso? Não, tem outras coisas, né, por exemplo, expansão térmica, igual eu falei para vocês na aula passada, né, se eu tenho um prédio, consigo ter ar-condicionado interno e fora é muito quente, talvez pode dar uma deformação, tem equação para isso, e eu uso o mesmo princípio, igualzinho a gente fez aqui, eu consigo fazer para outra situação. Dilatação térmica também, tá? Defeito de fabricação tem uma equação para isso. Então, esse princípio de trabalho virtual é uma coisa que não adianta vocês falarem assim, Deus me livre, não quero ver. Vocês vão ver para o resto da vida, né? Ele vai se inserir em um monte de situações aí na vida de vocês. Tem um segundo teorema que a gente vai ver agora, tá? A gente não vai fazer o exercício dele em sala. Eu até tenho, né? Dá para fazer, mas não vai dar tempo de ir para o quadro e fazer, mas ele é uma opção 2 do primeiro, entendeu? Vocês vão ver aqui no exercício que vai dar o mesmo resultado. A gente vai fazer com a mesma viga para ver, para provar que dá a mesma coisa. Né? Ele é bem similar, o que muda é a integral. A integral é um pouquinho diferente. Uns acham mais fácil, outros acham mais difícil. O que acontece? Você não precisa gerar duas equações igual aqui. Você tem que gerar uma equação para uma força P e uma equação para a força fictícia e uma equação da viga que existe, né? Aqui não. Né? No teorema de Castigliano, você joga a força aqui mesmo, dentro da viga normal, e faz uma coisa só. Só que o que acontece? Eu começo a ter duas variáveis, né? Eu tenho a variável que existe e a variável que é fictícia. Então, ao invés de ser uma derivada normal, é uma derivada parcial.
Então, a única jogadinha é essa. Do resto, é igual. Então, tendo como base o princípio da conservação de energias e os conceitos de energia de deformação, segundo o teorema de Castigliano, pode ser usado para determinar o deslocamento do ponto da estrutura. Igualzinho a gente acabou de fazer aqui, tá? Não muda nada. Segundo esse teorema, o deslocamento em um ponto da estrutura é igual à primeira derivada parcial da energia de deformação em relação a uma ação, né? Uma força, um momento que atua no ponto onde ação do deslocamento. Então ele fala que delta é a derivada parcial do trabalho em relação à força P que eu inventei lá no lugar, tá? Então, ele fala o seguinte, né, que no caso de uma viga que ela, se eu aplicar uma força e ela vai, se deforma e volta, é linear. Quando rompe, né, quando a viga perde a plasticidade, o que acontece aqui? Lembra? Ela rompe. Então, quanto mais força eu aplico, ela vai deformando e não para mais. Né? Então, ele traz aqui, eu trouxe aqui uma ilustraçãozinha para vocês entenderem, mas não precisa se preocupar muito. Ele fala aqui que o trabalho, né, realizado sempre vai ser quem? Essa área aqui, ó, embaixo do triângulo. Então, é meio de quem? De M, né, que é o momento que eu apliquei nessa viga, vezes delta dividido por 2. É a base da área do triângulo, né? Ó, tá vendo? Né, então, eu apliquei um momento que chegou até M, ele me gerou uma variação delta. Se eu calcular a área aqui embaixo, né, vai ser uma meio de M delta. Pronto. Né, eu poderia gerar uma integral, né? Só que como isso daqui está variando em função de um material, que tem um módulo de elasticidade, né? Se eu jogar aqui uma variação infinitesimal de θ, né? Aí eu chego nessa equação aqui, tá? Também não vou colocar a dedução inteira para vocês, porque demora para explicar e mudar tudo, mas no final não importa tanto, o que importa é vocês entenderem como que funciona. Bom, isso aqui é a minha variação, né? Mas como que eu faço para calcular esse negócio, né? Se eu substituir isso aqui dentro do comprimento de uma viga e colocar uma integral para o contrário da derivada, né? Eu vou ter que o meu trabalho interno vai ser a integral de 0 até L, de um momento ao quadrado, dx, 2di. Né? Eu substituo o teorema de Castigliano aqui dentro, né? E aí, o que isso me ajuda, né? O teorema de Castigliano não falava isso, então eu jogo ele aqui agora. Eu falo, bom, então esse delta vai ser a integral de 0 até m de uma equação de momento vezes a derivada parcial dessa mesma equação de momento, dividido por em relação a uma força P, né? Dividido por EI, que é o módulo de elasticidade, em relação a uma distância x qualquer, tá? Então parece, né, também muito difícil, muito complexo, a gente vai ver agora, né, como que faz. Esse aqui eu vou deixar aqui, tá? Eu não vou ir para o quadro, porque senão não vai dar tempo. Mas é a mesma coisa. Quem entendeu o princípio desse aqui, o princípio desse segundo aqui não vai mudar muita coisa. É só a equação que é um pouquinho diferente, né? Então, aqui, ó, tá vendo o que acontece? Eu tenho a mesma viga de 15 com 8 metros. Eu falo que eu vou olhar para uma distância x qualquer, né? Só que eu não gero uma segunda viga aqui, igual eu fiz ali, ó, né? Que fictícia, e aplico a minha força P, né? Não, eu aplico aqui mesmo. Né? Por isso que a derivada parcial tem duas coisas variando aqui dentro só. Então, é aqui, tá? Então, eu vou gerar uma equação de momento em relação a um ponto x. Então, eu vou ter, desse ponto x qualquer, P menos P vezes x, né? Porque isso aqui tá, essa força P, se eu olhar um ponto qualquer aqui, ela vai estar gerando o quê? Vai estar gerando tração nas fibras superiores e compressão nas fibras inferiores. Então, eu vou ter menos P vezes x. Menos quem? Mesma coisa que a gente fez, né? Eu vou ter o carregamento 15 vezes x sobre 2, que seria a distância que essa força pontual está sendo aplicada. Então aqui, ó, opa, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. É igualzinho o que a gente já fez, ó, essa parcela aqui. A diferença é que esse menos px, lá eu falava que p valia 1, certo? Aqui eu não falo que p vale nada. É p, pronto. É uma força p, eu deixo como p. Porque aqui eu não falo que ela é uma força 1, para lá na equação ela não dá diferença. Aqui eu falo que é P, porque ela realmente não existe. Eu estou aplicando ela em cima da minha viga. Eu não gerei uma segunda viga, então eu não posso dar nem o valor de 1 para ela. Porque senão ela vai atrapalhar todo o meu cálculo. Ela é uma força P, ponto. Não tem valor. Tá? Isso, aí se eu fazer a derivada parcial disso, vocês lembram, né? A derivada parcial está falando aqui, que é a derivada parcial da equação do momento em função a P. Bom, quando eu faço derivada parcial em relação a P aqui, se eu olhar aqui, ó, bom, aqui eu tenho P. Então, joia, né? Vai ser P
né? P está elevado a 1. Né? Eu vou fazer a derivada disso aqui, então vai ficar menos 1, né? E desce, vai ficar 0. 1 menos 1 vai dar P elevado a 0. Se eu descer aqui na frente esse 0, então P me zera. O X mantém, então fica menos X. Certo? Então eu derivei parcialmente essa primeira parte. E essa segunda parte, tem P aqui? Não tem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que seria a mesma coisa que fosse menos 15x vezes x ao quadrado sobre 2 vezes P elevado a 0. Porque tudo que é elevado a 0 é igual a 1. Lembra de matemática? Qualquer coisa que eu eleve a 0 é a mesma coisa que 1. Se eu derivar parcialmente isso daqui, se eu pegar 0 menos 1, vai dar 0. A hora que eu descer isso daqui, vou descer 0. 0 vezes tudo isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui, ó, corta, isso aqui tende a 0, acaba, na derivada parcial. Tá? Depois, quem ficar com alguma duvidazinha, dá uma reolhada em cálculo para lembrar derivada parcial e derivada normal. Mas é super tranquilo, nada que vocês não resolvam, né? Eu acho que nem precisa, né? É fácil, isso aqui todo mundo lembra, né? Então, eu cheguei na equação, ó. Eu tenho que a equação, então vamos lá, para não confundir. Eu vou até apagar esse monte de risco que eu fiz aqui para não gerar confusão. Espera aí. Então, eu gerei uma equação de momento, que é isso aqui, ó. Né? Se eu pegar, né, e eu derivo isso daqui parcialmente em relação a P, eu gero essa segunda equação. O teorema de Castigliano fala o quê? Que é a integral de 0 até L da equação M, a equação M é essa, vezes a derivada parcial de M em relação a P. Aí é essa equação aqui que eu derivei. Derivei aquela lá, gerou essa. Dividido por EI, né? Então, M, né? Professor, mas aqui, ó, M tá faltando P. Esqueceram do P, né? P vezes X. Gente, SP é uma força que não existe, lembra? Eu inventei ela aqui só para poder usar esse princípio. E ela só me serve aqui para eu fazer a derivada parcial. Só para isso. Porque quando chega aqui, ó, em M de verdade, né, eu substituo o valor real de P. Qual que é o valor real de P, gente? Não tem P, P é zero, não existe. Eu inventei essa força para burlar a física da coisa. Então, P não existe. Se eu substituir aqui zero nessa equação, vai ficar 0 vezes x. P some. Aí 15 vezes x vai dar 15x ao quadrado. Dividido por 2 dá menos 7,5x ao quadrado. Igualzinho a gente já tinha feito. Não mudou nada. Né? Eu tenho, então, que a equação M é essa daqui, e a equação derivada de M em relação a P, antes de eu substituir o valor de P, porque eu quero usar isso aqui para mim, meu favor, vai me dar menos X, certo? Aí eu venho, pego esses dois carinhas aqui, ó, e jogo aqui dentro dessa equação. Então, eu vou ficar com a integral de M. Quanto que é M, gente? Menos 75x ao quadrado. Tá aqui. E essa daqui, ó, esse negócio aqui, né? Derivada parcial de M em relação a P, é menos X. Tá aqui, ó. Dx dividido por EI, né? Aí eu vou fazer a multiplicação, vai acontecer igualzinho aconteceu anteriormente, né? Ó, menos 7,5 x ao quadrado vezes x, vai ficar menos vezes menos, vai ficar mais, vai ficar 7,5 x ao cubo, né? Quando eu fazer a integral de 7,5 x ao cubo, vai somar 1 aqui e vai descer, né, aqui embaixo. Vai ficar 7,5 x à quarta, dividido por 4, certo? Aí aqui, ó, 7,5, o 8 é o comprimento da viga, né? Seria aqui x à quarta, dividido por 4, né? 4 vezes 10 à quinta, que é a resolução dessa partezinha aqui da equação. Né? Se eu calcular, eu cheguei na mesma coisa que eu já tinha feito aqui. Quanto que me deu? 76,8 milímetros. Entende? Então, tenho dois métodos que são diferentes, usam princípios diferentes, né? O primeiro, cadê? O primeiro, eu tenho a situação real, eu invento uma viga fictícia para aplicar uma força 1, e aí com essa força 1, eu gero uma equação para essa viga aqui, fictícia, linha, e gero uma equação para a viga sem essa força 1, e aí eu aplico na equação do teorema e resolvo. Joia, fechou. Né? Então eu só preciso fazer isso. O teorema 2, ele me tem um fator diferente. Eu não gero uma viga 2, eu deixo a viga do jeito que está, aplico a força na mesma viga, né? Só que eu preciso gerar a equação de momento
dessa viga, com essa força P, eu preciso pegar essa equação que eu gerei e derivar parcialmente em relação a P. Que é o que a gente fez. Gerei a equação com P, derivei parcialmente ela, depois eu substituo o valor real de P, P não tem valor nenhum, porque eu inventei essa força, ela não é uma força 1 nesse teorema, ela é nada, ela não existe. Então, ele some e vira zero, eu fico com uma equação aqui igualzinha à equação do teorema anterior, fico com a equação da derivada parcial, jogo na minha integral aqui, ó, da equação primeira, a equação da segunda, dividido por aí, resolvo igualzinho, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado. Tá? Então, a gente fez os dois teoremas justamente para que vocês conseguissem ver. Tá? Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Professor, para essa deformação não acontecer, entraria armaduras negativas? Na verdade, lá em concreto, vocês vão ver que você calcula essa deformação e aí você vai ver qual que é o aço que tem que pôr para essa deformação, entendeu? Aqui, por enquanto, a gente não vai entrar nisso. Isso é material de concreto, mas realmente é isso mesmo, Sidney. A Débora falou que no slide 17 não entendeu porque P ficou zero. Ele elevou a menos 1 e daí ficou zero. Ele não eleva a menos 1, não. Ó, cadê? Aonde que o P ficou zero? Você fala, né, quando eu estou fazendo a derivada, né? Então, peraí, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Então, vamos lá. Quando eu estou fazendo a derivada, é que é a derivada, né? Cálculo 1, cálculo 2. Quando você está fazendo, eu tenho aqui, né, ó, P vezes X menos 15X sobre 2. Então, isso aqui seria menos PX menos 15x² sobre 2, certo? 15x² sobre 2 me dá 7,5. Então, ficaria menos px menos 7,5x ao quadrado. Acabou, né? Tá, eu tenho que fazer a derivada parcial de momento em relação a P. Então, acho que eu vou até no quadro para explicar isso. Espera aí, vai ficar mais fácil. Só mostrar para vocês, espera aí. Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Né, eu tenho a seguinte equação. A equação do momento, ela é px menos px menos 7,5x ao quadrado, né? Cheguei aqui. Só que eu preciso fazer a derivada da equação do momento em relação a P. Então, vamos lá. Derivada parcial em relação a P. Aqui tem P, né? Então, joia. Como que é a derivada, a derivada de P para P em relação a P, né? P está elevado a 1 vezes x, certo? Eu vou tirar 1 aqui de cima e eu desço isso daqui multiplicando aqui na frente. 1 menos 1 dá 0, né? Então, vai ficar 0 aqui em cima e 0 vezes P. Então, o P vai sumir, como qualquer derivada, né? Se eu fazer a derivada de x para x, eu tenho x elevado a 1, menos 1 vai ficar 0, 0 vezes x, some o x. Então, P vezes x, o P some. Só que o x é como se fosse uma constante, né? Ele mantém, como se fosse um número, então fica menos x. E essa parte? Né? Essa parte não tem P. É a mesma coisa que eu tivesse aqui P elevado a 0. Né? Se eu pegar P elevado a 0, 0 menos qualquer coisa é 0. Não tem essa conta. 0 menos 1 vai dar menos 1. 0 menos qualquer coisa é 0. Tá? Então, se eu pegar aqui 0 e tirar alguma coisa, eu não tenho nada. Como que eu vou tirar alguma coisa de nada? Continua nada. Então, eu desceria esse 0 aqui na frente. Só que eu não tenho aqui mais nada de P. Eu estou mostrando só para provar matematicamente. Então, tudo isso aqui vai tender a 0. Então, fica só x. Tá? Nesse caso. E aí, beleza. Derivei parcialmente, ficou só menos x. Acabou. Só que eu tenho que depois, antes de eu jogar lá na integral, na integral, eu tenho que pegar essa equação aqui, ó, que eu tenho, menos px menos 7,5x² e substituir o valor de P aqui dentro, né? Para eu já chegar na integral com isso aqui resolvido. Eu quero sumir com o P, eu quero chegar lá só com x, porque a integral é em função de x, ela é de dx.
Só que P é uma força que eu inventei, ela não existe. Então P é zero, tá? Não é que ele tende, ele é zero. P é zero. Então isso aqui fica assim, né? Isso daqui some e eu volto a ficar com o meu menos 7,5 x quadrado. Tá, então então para que eu inventei P aqui? É só para fazer essa parte aqui, ó. Depois que eu faço isso, eu falo, olha, P não existe, é uma força que eu inventei, ela tende a zero e eu volto de novo na equação. Então, o castigliano, na verdade, é a mesma coisa que o princípio dos trabalhos virtuais, tá? Ele volta sempre no mesmo cálculo, tá bom? Bom, pessoal, da aula de hoje o conteúdo era esse. Se alguém tiver alguma dúvida, deu para entender? Ficou claro agora, Débora? É que eu coloquei elevei a menos um, mas na verdade ele não elevou a menos um, né? É que fica zero menos um. E aí, pessoal, recomendo a vocês fazer o quê? Esses dois exercícios que eu fiz aqui tem no livro de vocês. Então não deixem para daqui 15 dias ir lá pegar o livro e fazer. Faz hoje, faz amanhã, tá? Pega o livro. Então, eu também acho, muita gente não gosta, né, do Castigliano, fala, ah, não, eu prefiro o outro, porque o outro não tem derivada parcial. Eu prefiro mil vezes fazer uma derivada parcial, porque a derivada parcial é rapidinha, ela ajuda a gente, porque a derivada parcial corta coisa que não tem a letra, então se eu estou derivando o parcial de y em função de x, tudo que não tem x vira zero, então vai sumir num monte de coisa, me ajuda, arranca um monte de coisa, né? E é mais rápido, é mais direto, né? Eu gero duas equaçõezinhas, P vai tender a zero, eu tiro o P dali, a derivada já arranca um monte de coisa, fica uma equação pequenininha, eu já jogo lá e acabou, resolvi. Né? Então é muito mais fácil. Mas o trabalho virtual eu sempre mostro ele, resolvo ele em quadro, porque o virtual ele é mais chato. Se eu não fazer aqui no quadro, eu ficar só no slide mostrando tal, não dá para entender depois, né? Mas o castigando é bem mais fácil mesmo. Eu concordo com o Ebert. Obrigado, gente. Espero que tenha ficado claro. Eu entendo que essa aula ela é uma aula complicadinha. Eu não falo que ela é difícil porque ela não é, porque vocês já fizeram o cálculo. Seja, é tranquilo para vocês fazer uma derivadinha de x ao quadrado ou integrar um x ao cubo, é super tranquilo. Só que tem que entender por que você está fazendo cada coisa dessa. Se você for robótico, depois se eu mudar a viga, eu vou falar agora, tá? Mas assim, gente, não precisa se preocupar. Então, o que eu recomendo, tá? Não deixe para daqui 15 dias ir lá fazer o exercício ou daqui uma semana ir lá fazer, tenta fazer de hoje para amanhã isso daí. Aproveita que é final de semana, senta ali uma horinha, refaz o exercício de novo, tá? Pega o livro, faz os exercícios. Se quiser procurar algum na internet mais simples, faz também. Recomendo, no final da sessão, tem exercício, faz os exercícios do livro, entende o que está fazendo passo a passo. Professor, estou com dúvida na integral, pega lá o caderno de cálculo, vê como é que integra, vê como é que deriva, anota, faz uma anotaçãozinha para não se perder, porque são coisas que não são difíceis. Só que se você perde um ponto ali, nossa, como que eu faço a derivada parcial mesmo? Pronto, travei, né? Aí não vai mais. Então, tome esse cuidado, tá? Não deixa para depois, porque depois vai virando uma bola. A gente vai depois falar de método de deslocamento, vamos entrar em outros métodos que dependem desses conceitos, e aí a gente não vai ter mais como voltar e tudo de novo. A gente vai chegar aqui, ó, a integral de zero até L da equação M. Vamos lá, equação M, x vezes tal, 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 a gente vai ir mais rápido. Porque a gente tem um outro problema do outro método de deslocamento, tá? E hiperestática é assim mesmo. Da agora para frente é tudo assim. Concreto é a mesma coisa. Em concreto, na verdade, quando você chega lá, o professor já vai falar para vocês, ó, dado o deslocamento tal, momento tal, vamos ver o aço, tá. Ele vai dar o deslocamento, vai dar o momento, porque não dá tempo de, em concreto, fazer tudo de novo isso aqui. Mas supõe-se que você saiba achar, né, tudo isso daqui, tá? Mas dá, gente, não é nada bicho de sete cabeças, não. Tem muito medo em relação à hiperestática. Sempre teve, desde que eu fiz graduação, sempre teve esse pânico com hiperestática, né? Meu Deus, é difícil, meu Deus, não é, tá? É questão de estudar, fazer tudo certinho que é tranquilo, vai embora, tá bom?
Bom, gente, a gente encerra por aqui então, tá? Obrigado a todos pela atenção. Débora, se ficou alguma dúvida, se caso você, que eu perguntei se você entendeu, você não falou nada. Se ficou alguma dúvida, se quiser mandar depois, pode mandar, pode ficar à vontade. O importante é que você entenda, tá? Qualquer coisa eu mando de novo por e-mail, eu resolvo de novo o exercício, dou um jeito de mandar para você, explicando, tá bom? De novo, o importante é que entendam, tá bom? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato, pessoal, né? Obrigado, se cuidem, bom descanso, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.